Fala galera, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para a nossa primeira aula, certo? Noções de informática do concurso da CESPA. Vamos fechar essas 5 questões que temos lá, certo? E esse vai ser o diferencial. O diferencial, gente, para a nota de vocês, para a classificação de vocês. Eu sei porque nesse último concurso agora que eu passei do Instituto Consulplan do IFPA, a minha diferença era para o primeiro colocado de 1, no máximo 2 pontos, certo? Isso em ambos os concursos, os níveis, tanto para cargo nível técnico como para cargo nível superior. Então vamos lá. No edital, esse aqui é o edital, certo? São esses temas que vão cair no concurso da CESPA. E nós vamos começar aqui do início, claro, né? Dessa parte que vai falar aqui sobre os conhecimentos básicos de microcomputadores e hardware, ok? Nós vamos começar daqui. Então vamos lá. Vamos pegar um pouquinho de teoria, o mínimozinho de teoria que eu preciso para a gente começar a responder umas questões, certo? Desse tópico aí, conhecimentos básicos de microcomputadores, PC, hardware. Então vamos lá. Primeiro, um conceito básico que a gente não vai gastar muito tempo. O que é hardware e o que é software? Então, hardware é toda a parte física do computador, ou seja, toda a parte mecânica do computador, ok? Por exemplo, olha, a placa-mãe é um hardware, o monitor é um hardware, o teclado é um hardware, o mouse, o pendrive, o tablet, tudo que eu posso tocar é um hardware. Já o software é a parte lógica do computador, certo? São os programas, ok? Olha aqui alguns exemplos. Por exemplo, o próprio Windows é um software, o antivírus, o McAfee é um software, o Android que está no nosso celular é um software. Se você tiver com iPhone, o iOS é um software, certo? O Word, o navegador Chrome e assim vai, o Gmail, ok? O PowerPoint é um software. Então, qual é a diferença entre hardware e software? Hardware é a parte física, é a parte mecânica do computador. Software é a parte lógica, ou seja, são os programas. Só mais um slide aqui para a gente poder finalizar essa parte. Então, toda a parte lógica, ou seja, que não é física de computador, ela é chamada de software. Resumindo, software são programas, ok? Software são programas. E programas são um conjunto de instruções que devem ser executados, obedecidos pela CPU do computador. Quem executa esses programas é a CPU, que é o processador, que é assunto da nossa próxima aula, ok? Então, software também, uma outra definição que pode vir para vocês, estou mostrando aqui pelo menos umas 2 ou 3 definições, é o que torna possível os computadores terem uma variedade ilimitada de utilizações. Gente, imagina o que seria o computador sem o software, certo? Você tem lá todas as peças, você tem HD, processador, placa-mãe, você tem tudo. Só que aí se você apertasse, não ia ligar o Windows ou não ia ligar o Linux, porque é um software, certo? É o software que você pode trabalhar com ele para que ele possa gerar o resultado que você quer. É através do software que você faz isso, certo? Então, o computador sem software não serviria para nada. É o software que torna possível os computadores ter uma variedade ilimitada de utilizações, certo? Então, resumindo, tem uma historinha que ele fala o seguinte, que você estava, digamos que você estava digitando um trabalho muito importante, um trabalho da faculdade, da escola, certo? Um trabalho muito importante, você estava lá no Word e estava digitando um trabalho muito importante, de repente o Word do nada trava, e você estava na última linha, finalizando e não tinha salvado. Nesse momento, vamos supor que você é uma pessoa irada, pessoa descontrolada. Nesse momento, tudo que você bate, tudo que você chuta, tudo que você derruba com raiva desse computador, que aconteceu isso é um hardware. E tudo aquilo que você não consegue tocar, que você não consegue chutar nem bater, e que o que você xinga é um software. Certo? Depois desse exemplo, tenho certeza que você nunca mais vai errar esse conceito de hardware e software, certo, gente? É um conceito aí bem didático e bem engraçado, certo? Sobre hardware e software. Então, software nesse contexto, que você perdeu tudo, você está com raiva do computador, tá daquele jeito, revoltado, então tudo que você xinga é um software, porque o software você não consegue triscar, ele não é físico, e tudo que você chuta ou bate, ele é um hardware, ok?
Perfeito? Ponto. Então isso aqui é muito importante, esse conceito de hardware e software para a gente. Agora a gente precisa entender um outro ponto. A gente precisa entender o funcionamento do computador. A lógica por trás do funcionamento do computador. Ora, a lógica é o seguinte: existe uma entrada, olha aqui a entrada. Existe uma entrada, certo? Depois essa entrada ela é processada e depois existe uma saída. Mas como assim, professor? Simplifica mais. Então, digamos que você está pedindo para o computador fazer um cálculo. Você fez uma entrada. Através do seu teclado, você digitou, olha, quanto é que é 2 mais 2? O computador vai lá, faz o processamento, ele vai lá, 2 mais 2, e vai exibir o resultado. Então, existe uma entrada, um processamento e a saída. Esse é o funcionamento básico do computador. Ok? Como é que funciona o computador? Vamos para mais uma figura. Aqui, o funcionamento do PC. Então, existe uma entrada, você pode dar essa entrada através... Ah, não, por exemplo, como é que vai sair o determinado golpe? Eu estou jogando videogame. Como é que o meu boneco vai para frente? Você dá um comando de entrada para ele ir para frente aqui usando o controle, certo? O processador, o computador, ele vai entender isso e vai dar a saída, vai mostrar aqui na tela você dando saída, certo? Aqui você utilizou o teclado, por exemplo, para imprimir um currículo, certo? Para imprimir o seu nome lá no Diário Oficial, no concurso da CESPA. Você vai pedir, mandar ele imprimir, o computador vai processar isso e vai sair lá seu nome no Diário Oficial, aqui na impressora, ok? Amém? Então vamos lá. Entendido como é que funciona a parte básica do computador, a gente precisa ir para um outro conceito que são periféricos. Eu não falei para vocês como é que funciona o computador. Existe uma entrada, um processamento e existe uma saída. Não foi isso que eu falei para vocês? Ok. E essa entrada? Quem é que pode fazer essa entrada? Quais são os componentes que podem fazer essa entrada? Então a gente já te fala que a gente chama isso, na informática a gente chama de periféricos. Então existem periféricos de entrada e periféricos de saída, que é o nosso assunto agora. Ok? O que esses periféricos fazem? Que são dispositivos de entrada e de saída. Eles permitem a interação do homem com a máquina, certo? Possibilitando a entrada ou a saída de dados. Então, quem faz a possibilidade da entrada de dados são os periféricos de entrada. E detalhe, gente, detalhe que tem todas as questões. Tudo quanto é periférico, eles são hardwares, certo? Os periféricos são hardwares. Algumas vezes, agora com a evolução, podem ter até software que manda outro software fazer alguma coisa, certo? Mas em geral eles são hardwares. Você tem que prestar muita atenção na questão, certo? Um outro conceito aqui, ó. O que esses periféricos fazem? Permitem a interação do homem com a máquina, possibilitando a entrada e ou a saída de dados, ok? Então vamos lá. Periféricos de entrada são dispositivos que possuem a função de inserção de dados, comandos. Então, quem são os periféricos de entrada? São aqueles dispositivos que vai permitir que você dê uma entrada, faça um comando para o computador, certo? Um outro conceito, porque eu sempre coloco um ou dois conceitos aqui da mesma coisa, porque são conceitos que são trabalhados em concurso, ok? Então, um outro conceito, são dispositivos que possuem a função de entrar dados ao computador. Exemplos: teclado, o mouse, o controle joystick, a webcam, certo? O scanner, o microfone, o leitor, um lápis óptico. Professor, como assim o scanner? O scanner, digamos que eu tenho um documento aqui. O documento é muito importante, eu preciso enviar ele por e-mail, então eu vou pegar, botar no scanner, vou digitalizar, ou seja, eu estou dando uma entrada de um documento no meu computador. Então por isso que ele é um de entrada. Agora uma impressora, ela é um periférico de saída, certo? Você entendendo a lógica, que é o que faz o que? A entrada, como ele está falando aqui, a função é a função de inserção de dados. Inserção de dados, ok? Inserção de dados e comandos. Outros periféricos de entrada que estão mais comuns hoje em dia, certo? Que são mais novos, sensor de pressão, de temperatura, certo? De movimento, giroscópio, GPS. Por exemplo, o GPS, por que é um sensor de entrada? Eu tô bem aqui na minha casa e falo, olha, eu quero ir, por exemplo, para Belém do Pará.
Aí ele vai, eu dei uma entrada nele dos dados que eu quero, e ele vai processar e ele vai me dar essa saída. Certo? Ele vai me dar essa saída. Tudo isso, sensores de GPS, giroscópio, acelerômetro, às vezes, tudo isso, grande parte já é encontrado hoje em celular. Correto? Ok. Então, uma vez que a gente encontrou, que a gente entendeu os periféricos de entrada, vamos agora para os periféricos de saída. Periférico de saída. Então, dispositivos de saída. Os dispositivos de saída permitem a comunicação no sentido do computador para o usuário. Agora, é a resposta que o computador vai dar para a gente em relação ao comando que nós demos entradas ali. Certo? Por exemplo, o monitor. O monitor ele vai me mostrar o resultado que eu queria. Digamos que eu mando o computador, dou uma entrada lá no teclado, falo, computador, me dá aí quanto é que é 2 mais 2. Certo? 2 mais 2. Eu dei uma entrada para ele através do teclado. Utilizei o teclado, ok? E aí ele vai processar isso aqui. A próxima etapa. Deixa eu ajeitar esse desenho aqui que está meio complicado. Fazer um desenho mais bonito. Abrindo aqui meu programa. Aí. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Eu fiz uma entrada para ele. 2 mais 2. Aí eu fiz isso através do teclado. Vou botar aqui T de teclado. Aí ele vai, o computador vai lá, que a gente já vai destrinchar essa parte aqui. Ainda está faltando destrinchar, certo? Aqui eu dei a entrada. É de entrada. Vou botar aqui, ó, ent de entrada, ok? Aí o processador vai lá, tá aqui o meu computador. Ele vai processar. Eu vou escrever aqui pro, ok? E vai dar uma saída. Através do que? Através do monitor. O que o monitor deu não saída? Por isso que é um dispositivo de saída. Uma impressora. Essa aqui é uma impressora plotter. Plotter é uma impressora, aquelas impressoras de imprimir aqueles mapas com aquelas folhas grandes, sabe? Então, isso é uma plotter. Aqui é uma impressora normal. Então, por exemplo, eu mandei imprimir a foto da família. Tá aqui, vai sair aqui bem grandão numa plotter. Eu mandei imprimir a foto do meu cachorro e assim vai. Certo? Alto-falante, por exemplo, se eu mandei tocar um som, eu mandei tocar uma música, um vídeo do YouTube, tá saindo esses dados, certo? Então, a caixinha de som, ele serve apenas para saída de dados, certo? Assim como o fone de ouvido. O fone de ouvido também é saída de dados. O fone de ouvido que não tem microfone, porque se eu colocar microfone, o microfone já é entrada, ok? Tem que ficar bem atento a isso nas questões, a gente já vai ver, ok? Deixa eu limpar isso aqui. Prontinho. Vamos para o próximo. São dispositivos, então, e existem também os dispositivos mistos. Eles também são chamados híbridos. Como assim, professor? Eles são dispositivos que têm tanto de entrada como de saída. Um outro conceito, os dispositivos de entrada e saída permitem a comunicação em ambos os sentidos para o utilizador e vice-versa. Como assim? Esse daqui, ele é aquele computador que a gente chama de modelo all-in-one, que é aquele computador que não tem o gabinete, não tem aquela caixa metálica. Por que all-in-one? All-in-one significa tudo em um, ok? Assim, ó, all-in-one, ok? All-in-one, tudo em um. É o que significa. Ele, além dele ser all-in-one, ou seja, esse monitor aqui, ele é touch. Tá vendo a pessoa triscando ali no monitor? Se o monitor é touch, então quer dizer que ele serve tanto para saída, porque ele exibe a imagem que eu cliquei, eu dei entrada, olha, abre isso aqui, ele processou e abriu a imagem, então ele é um dispositivo de saída. Só que à medida que eu escolho por aqui através do touchscreen, ele também é um dispositivo de entrada. Por isso ele é considerado misto ou híbrido, certo? Um outro, uma impressora multifuncional. Por quê? Porque na medida que eu mando imprimir uma foto da família e ela imprime, ela está fazendo uma saída de dados. Mas à medida que eu escaneio um documento aqui, ou aqui, que aqui tem 2 scanners, certo? Então é porque eu estou dando uma entrada de dados.
É por isso que ela é considerada híbrido, ok? E aqui também tem mais um exemplo que eu vou explicar. A placa de rede, ou um modem, ou um roteador. Por quê? Porque a placa de rede me dá acesso à internet. E na internet eu posso tanto baixar um conteúdo, que a gente chama de download, como eu posso também enviar um conteúdo para a internet, que a gente chama de upload. Então, se eu vou baixar um filme, por exemplo, eu baixo um filme da internet, eu estou fazendo download, eu estou fazendo com que ele dê uma saída. Agora, se eu estou pegando a foto da família e salvando na nuvem, salvando no Google Drive ou salvando no meu e-mail, eu estou fazendo um upload, ou seja, do meu computador para a internet. Ok? Perfeito? Vamos lá. Esses dispositivos de entrada e saída, eles também são chamados dessa forma. Você pode ver nessa forma nas questões. Dispositivos de E e S, dispositivos só E e S sem um D, e I/O, que é input, output, que isso aqui é em inglês, ok? Então pode vir qualquer um desses nomes aqui para os dispositivos híbridos. Perfeito? Para finalizar esse assunto, para consolidar esse conhecimento, a gente tem aqui, ó, dispositivos de entrada, alguns exemplos, todos que estão nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui é porque são apenas de entrada. Os que estão nesta parte aqui é porque são apenas de saída. E os que estão aqui dentro é porque eles são dispositivos híbridos ou mistos, de entrada e saída. Aqui um tablet, por exemplo. Um tablet, ele serve tanto para mostrar, certo? Que todo tablet é touchscreen. Ele serve tanto para mostrar a imagem como saída, como para dar entrada, porque todos os meus comandos eu dou apertando no touch. Ok? O CD é a mesma coisa, eu posso tanto pegar informações do CD e passar para o computador, como do computador para o CD. Perfeito? Todos esses, o pendrive é o mesmo princípio do CD, certo? Aqui é um modem, que eu já expliquei, e a foto é a mesma coisa, eu posso tanto tirar uma foto, como mostrar na telinha que fica lá atrás. Ok? Perfeito? Uma vez entendido isso, então a gente vai aqui para dispositivos de armazenamento. Dispositivos de armazenamento. Alguns exemplos de dispositivos de armazenamento. Nós temos aqui um HD, certo? Esse aqui é o famoso disco rígido ou HD. A gente vai ter questões sobre ele mais na frente. Aqui é o pendrive. E aqui é um HD externo, esse mesmo HD aqui, certo? Só que ele é menorzinho, porque é o mesmo HD que é para notebook. Ele é menorzinho, só que tem uma case, que a gente chama de case, uma capinha aqui, ó. Então, esse aqui é um HD externo. E esse último aqui é um cartão de memória. São dispositivos de quê? Dispositivos de armazenamento. Ok? Professor, mas será que isso cai mesmo? Será que isso vem na minha prova lá da CESPA? Vamos ver como é que trabalha com Suplan? Vamos partir para as questões. Fizemos um pouquinho de teoria, agora vamos partir para as questões. Questão 1, Consuplan. Na prefeitura, olha. Prefeitura de Ibiraçu, 2015. Certo? Então, em um computador instalado na secretaria de uma escola de uma prefeitura municipal, o periférico responsável por controlar um cursor, controla o cursor, que é exibido no monitor do computador, é conhecido como, a escrita é muito fácil, né, gente? Letra A. Quem é que controla o cursor? A setinha, é o mouse, né? Eu deixei essa aqui facinho no começo, que é para não assustar vocês. O teclado? Não, né, gente? Tem nada a ver. O scanner? Não, o scanner serve para digitalizar documento. E o webcam também não tem nada a ver. Ok? O webcam é para aparecer nossa imagem. Certo? Vamos continuar. Opa, passou. Questão 2. Periféricos. Deixa eu ajeitar aqui. Apontador laser. Periféricos são aparelhos ou placas que enviam e recebem informações. Olha os periféricos que a gente trabalhou. Consuplan, gente. São considerados periféricos de um computador, exceto o mouse é um periférico. Gente, na questão ele não pediu se é periférico de entrada ou saída. O mouse é periférico? É. Beleza? O mouse é um periférico de entrada. Certo?
O teclado é um periférico também e é um periférico de entrada. O monitor é um periférico de saída. A impressora, periférico de saída. Agora, um sistema operacional. Olha o nome, o próprio nome aqui já fala, gente. Sistema. Certo? Se é sistema, sistema já não é periférico. Sistema operacional, um exemplo dele é o Windows 10, o Windows 7, certo? O próprio Linux, ok? Que mais? O iOS, o Android. Todos são sistemas operacionais. Mais na frente a gente vai ver que sistema operacional é o que controla todos os hardwares do computador. Perfeito? Então, essa questão dava para matar também por eliminação, certo? E aí, gente, estão gostando? Só lembrando que se você caiu aqui de paraquedas, certo? Esse daqui é uma aula que faz parte de um curso completo que está disponível aí para você, caso você possa clicar. Eu vou deixar bem aqui agora, no canto, o izinho aqui com a indicação do vídeo, a ensinar você como é que você pode adquirir esse curso completo pelo valor bem pequeno de R$ 14,99, pago uma única vez. Basta você ser membro aqui do canal, ok? Ser membro do canal, você vai ter todas essas aulas aqui para você, ok? Então vamos lá, mais uma. Questão 3. Eu não estava deixando tempo para você responder, eu vou deixar agora. Para manusear um microcomputador, é importante conhecer o funcionamento básico. Agora nós entendemos. O momento em que a CPU, o computador, CPU significa, gente, processador. Mais na frente, o nosso próximo tópico é CPU, certo? Mas por enquanto a gente vai entender que isso aqui só é o computador. Só entende isso. Então, entende. O momento em que o computador ele vai entender e realiza essas ações com as informações que chegaram, poderá ser caracterizado por qual etapa de funcionamento do computador. Opa, o computador a gente viu que tem 3 processos básicos: a entrada, o processamento e a saída. Então olha o que ele está me falando. Ele recebeu. Então foi lá aqui, ó. Daqui para cá, deixa eu mudar até a cor. Daqui para cá ele já foi enviado. O momento em que ele recebe, aqui ó, o processador já recebeu, ele já entendeu e agora está realizando as ações com essas informações que chegaram. Então ele está processando essas informações. Vocês concordam comigo? Ele está processando essas informações. Nesse momento, poderá ser caracterizado por qual etapa de funcionamento? Será que isso é uma entrada? Não, porque ele já deu uma entrada. Correto? Não é uma entrada. Está armazenando informações? Já está dando a saída? Não, ele está falando que ele está realizando as ações. Então, o que ele está fazendo? Processamento das informações. Letra D. Ok? Letra E, manutenção das informações? Nada a ver. Correto? Não tem nada a ver. Turma, então, essa aula acaba aqui. Nós já temos aproximadamente 24 minutos. E na próxima aula a gente já dá continuidade a esse conteúdo, ok? Valeu!